Olá, minha turminha do quarto ano! Sejam bem-vindos novamente a mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês estejam todos bem e que também estejam preparados para a nossa aula de hoje. E a nossa matéria será de geografia. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Só lembrando que na nossa aula da semana passada, a professora explicou sobre zonas climáticas do planeta. Falamos dos diferentes climas. As zonas climáticas. Zonas equatorial ou tropical. Zonas intertropicais. Zonas temperadas e zonas glaciais ou polares. Lembraram, crianças? Eu tenho certeza que vocês lembraram. Agora, a professora irá explicar sobre os climas do Brasil. Peguem o livro de vocês, o livro de geografia, e coloquem a data nas páginas 380, 381 e 382. Coloquem a data nessas páginas. E vamos para o nosso assunto, que está na página 380. Os climas do Brasil. Diariamente, podemos observar se está fazendo calor ou frio, se o céu está ensolarado ou nublado. Esses são apenas exemplos de como está o tempo. O conjunto das características do tempo que se repetem durante certo período constitui o clima de um lugar. Observe no mapa os principais tipos de clima do Brasil. Vocês também podem observar na imagem o clima no Brasil, certo? Continuando. Observem a legenda no mapa. Brasil, climas. Legenda: verde, equatorial; amarelo, tropical, semiúmido; cor de pele, tropical, semiárido; marrom, tropical, úmido; vermelho, tropical, de altitude; roxo, subtropical. Observem, crianças, com bastante atenção, a legenda e o mapa, certo? Agora, a professora vai fazer 2 perguntas para vocês. Está na página 180. Prestem atenção nas perguntas.
Como está o tempo em seu município hoje? Vocês podem responder. Qual é o tipo de clima predominante em seu estado? Podem responder também. E vamos continuar com a nossa leitura. Página 381. Clima equatorial. O clima equatorial é um tipo de clima quente e úmido, com muita chuva durante o ano todo. Nos estados do Amazonas e do Pará, por exemplo, predomina esse tipo de clima. Mas não é só nesses dois estados que predomina esse tipo de clima. Também predomina em outros estados, como Rondônia, em Roraima, no Acre, Amapá e uma pequena parte do extremo noroeste do Maranhão. O clima equatorial é encontrado em diversos países ao longo da linha do Equador. Vamos continuar, crianças, com a nossa leitura. Clima tropical. O clima tropical é predominante na maior parte do território brasileiro. Por isso, nosso país é chamado de país tropical. Esse clima é classificado em tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical úmido e tropical de altitude. Então, crianças, o clima tropical é um clima altamente úmido e seco. Abrange vasta área do território brasileiro, certo? Vamos continuar com a nossa leitura. Clima tropical semiárido. É o clima do sertão nordestino. Faz muito calor o ano todo e apresenta longos períodos de seca. Olha só, crianças, o clima tropical semiárido caracteriza-se pela escassez e pela irregularidade de chuvas. É por isso que apresenta longos períodos de seca. O clima é controlado por massas de ar equatoriais e tropicais, certo? Clima tropical semiúmido. É o clima predominante na maior parte do Brasil. Esse clima possui uma estação chuvosa, inverno, e uma estação seca, o verão. O clima tropical semiúmido, as médias de temperatura são acima de 18 graus Celsius, com estação típica e seca predominante. Certo, crianças? Continuando com a nossa leitura. Clima
tropical úmido. É um clima litorâneo caracterizado por chuvas frequentes e mal distribuídas durante o ano. As temperaturas são elevadas ao longo de todo o ano. Olha só, crianças, o clima tropical úmido ocorre principalmente no litoral, sendo caracterizado pela alta temperatura. As temperaturas médias anuais giram em torno de 25 graus Celsius, certo? Clima tropical de altitude. É o clima que ocorre nas regiões de altitudes mais elevadas. As chuvas são mal distribuídas durante o ano, concentrando-se no verão. O clima tropical de altitude, devido à altitude elevada, as temperaturas são as mais baixas entre os climas tropicais, certo, crianças? Continuando com a nossa leitura. Clima subtropical. É um clima que apresenta invernos frios, com geadas e chuvas durante o ano todo. Então, crianças, o clima subtropical é uma transição do clima tropical, com a temperatura média anual inferior a 18 graus Celsius. É por isso que apresenta invernos frios com geadas e chuvas durante o ano todo. Certo, meus amores? Agora, assistem o vídeo. Após o vídeo, resolvam as atividades da página 382. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Geografia. Ei, pessoal! Nosso resumo de hoje é sobre Geografia do Brasil. Vamos falar sobre os climas. O Brasil possui 5 climas predominantes: equatorial, tropical, tropical úmido, semiárido e subtropical. Neste mapa, através das cores, vocês podem observar a distribuição de cada clima. O clima equatorial está presente na região norte e parte do centro-oeste. É o clima presente na floresta amazônica. A atuação da massa equatorial continental determina uma estação única com média térmica superior a 24 graus e índice pluviométrico superior a 2.500 milímetros ao ano. Este climograma representa o clima equatorial, que apresenta baixa amplitude térmica e inexistência de estação seca. O clima tropical abrange as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, localizadas entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Este clima apresenta 2 estações, uma seca e outra úmida. Se caracteriza por chuvas irregulares ao longo do ano e pouca amplitude térmica. Apresenta temperatura média de 20 graus. Neste gráfico, vocês podem observar a variação média das chuvas e da temperatura mínima e máxima. O clima tropical úmido ou tropical litorâneo abrange a região litorânea, desde o estado de São Paulo até o Rio Grande do Norte.
O clima é influenciado pela massa tropical atlântica, possui média pluviométrica de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros por ano e não possui estação seca. Através desse gráfico, vocês podem observar que o clima possui baixa amplitude térmica e média de 20 graus. O clima semiárido é o clima desértico do país, presente na região Nordeste. Clima quente e seco, com baixo índice pluviométrico, entre 250 e 750 milímetros ao ano. A sua temperatura média é superior a 25 graus. O clima subtropical está presente na região sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. Clima influenciado pela massa polar atlântica. O encontro desta com a massa tropical atlântica resulta em chuvas abundantes, não ocorrendo estações secas. Sua média pluviométrica é de 1.500 milímetros ao ano e temperatura média de 16 graus. Assim terminamos mais um resumo do